Jesus nos é apresentado no livro de Gênesis como o princípio e criador de todas as coisas. Gênesis 3:15, há o proto-evangelho apontando para o Filho que pisaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é tipificado por Moisés como grande chefe e libertador do povo. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Números, ele é o tabernáculo de Deus. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o justo juiz que julga com justiça. Em Rute, ele é o resgatador da nossa herança. Em 1 Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o eterno sucessor do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o rei que governa com sabedoria. Em 2 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Ester, ele é o nosso intercessor. Em Jó, ele é o redentor que vivo está e que por fim se levantará sobre a terra. Em Salmos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fale comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o Kohelet, o grande pregador. Em Cantares, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, nos nasceu, e o poder, o principado, a autoridade está sobre os seus ombros. Ele é Senhor, ele tem o poder, ele foi profetizado. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o eterno e majestoso ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o ilustre cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção de Deus. Sofonias, depois vem o quê? Ageu, ele é o desejado das nações, o esperado das nações. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, da velha dispensação, ele é o sol da justiça, que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas nós sabemos que a revelação da redenção, numa perspectiva da criação, da queda, da cruz e da consumação, não se resume no Antigo Testamento, a era da lei. Nós estamos na era da graça, e na era da graça há uma nova aliança no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que como ovelha muda foi entregue aos matadouros para a sua salvação. Para a sua salvação. Não falta mais nada para você ser feliz. Ele satisfez na cruz. E no Evangelho segundo Mateus, ele nos é apresentado como o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico dos médicos. Em João, ele é o verbo de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho do Pai. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo, ele capacita a sua igreja, derrama do seu Espírito, para que ela anuncie a tempo e a fora de tempo, em todo o tempo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o Senhor que corrige, que disciplina a igreja. Em Gálatas, ele é o libertador da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos, meus irmãos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível.
Em 1 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, Ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, Ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, o Senhor é o nosso fiador. Em Hebreus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, Ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, Ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, o Senhor é o nosso advogado. Filhinhos meus, não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Em 2 João, Ele é o verdadeiro amor. Em 3 João, Ele é o amado da igreja. Em Judas, Ele é o Senhor que voltará com seus milhares de anjos. E em Apocalipse, o livro da revelação, o último livro da nova aliança, Ele é o Deus que era, que é e que voltará. O primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega.